A gente aprende desde pequeno que honestidade é sempre o melhor caminho, né? Mas e se em alguns jogos da vida ser um livro aberto for, na verdade, a pior estratégia? Hoje, a gente vai explorar o poder que não está naquilo que a gente mostra, mas sim naquilo que a gente escolhe esconder. Parece até contraintuitivo, não é mesmo? Mas pensem como um jogador de xadrez. Se o oponente sabe cada movimento que está sendo planejado, a vitória se torna praticamente impossível. Ser um livro aberto transforma qualquer um nesse jogador previsível. E a previsibilidade, bom, ela é o caminho mais curto para a derrota. Tá aí o ponto central da coisa toda. Ao criar essa névoa de incerteza, quem mantém o controle é quem está escondendo o jogo. Afinal, como é que alguém pode se defender de um ataque que nem sabe que está vindo? Vamos ver como isso funciona na prática. Nossa primeira parada é na França, lá no século XVII. Uma história que é um verdadeiro alerta sobre os perigos de mostrar as cartas cedo demais. E aqui estão os nossos personagens. De um lado, Ninon de Lenclos, uma mestra na arte da sedução. Do outro, o jovem Marquês de Sévigné, completamente apaixonado por uma condessa que parecia inatingível. Ninon, então, decide transformar o rapaz num general e a sedução num campo de batalha. Ok, vamos analisar esse plano porque ele é simplesmente genial. Primeiro ponto: indiferença. Ao tratar a condessa como uma amiga, ele desarma completamente as defesas dela. Segundo, ciúme. Ser visto com outras mulheres o transforma aos olhos dela num prêmio a ser conquistado. E o golpe final, a confusão. Aparecer e desaparecer sem aviso a deixa num estado de desequilíbrio constante ou obcecada em decifrá-lo. É a preparação perfeita para o bote. E o plano? O plano estava funcionando, que era uma beleza. A condessa, que antes era indiferente, agora estava obcecada. Ela procurava por ele, perguntava dele, a vitória estava ali, na mão. O Marquês só precisava manter a linha. Só que não foi bem isso que ele fez. E então, bem no auge do sucesso, levado pela emoção do momento, ele quebra a regra de ouro. Ignora completamente a mentora e diz a palavra que joga tudo por água abaixo. No exato instante em que ele declarou seu amor, a intenção que estava oculta foi revelada. Aquele jogo charmoso, intrigante, de repente virou uma manobra de conquista meio crua, sem graça. O mistério acabou. E com ele, toda a atração. A porta se fechou e para sempre. Agora, vamos sair do fracasso e analisar dois exemplos de maestria. Vamos ver como essa mesma lei, quando é aplicada do jeito certo, pode mudar o destino de nações inteiras. Olhem só que contraste. De um lado, a fama que todo mundo tinha do Otto von Bismarck, o ferro e sangue, o patriota que vivia pronto para a guerra. Mas aí, em 1850, ele faz o impensável. Ele defende a paz com a Áustria, seu maior rival. Ele deixou todo mundo de queixo caído. A pergunta era, por quê? Porque a intenção real dele não era a paz. Claro que não. Era o poder. Ao defender a paz, ele conquistou a confiança do rei, que o promoveu. E dessa nova posição de poder, ele fortaleceu o exército prussiano e, na hora certa, liderou a guerra que ele sempre quis, mas agora nos seus próprios termos. Uma única manobra de distração preparou o terreno para a vitória final. Esse aqui é um exemplo clássico de cortina de fumaça. Imagina a cena. Haile Selassie tem um exército de 10.000 homens na sua porta. O que ele faz? Dá um banquete. Ele usou a paranoia do próprio rival, Bausha, contra ele. Bausha ficou tão focado em procurar veneno na comida, em procurar espiões na festa, que nem se deu conta de que a verdadeira armadilha estava sendo montada a quilômetros dali, onde seu exército estava sendo completamente desarmado. As próprias palavras do Bausha, pouco antes de se retirar para um mosteiro, resumem perfeitamente a estratégia do Selassie. Aquela fachada de gentileza, de paz, era a camuflagem perfeita para uma mordida de leão. Bom, então a gente já viu o quê? Agora vamos entender o como. O que exatamente tem nessa caixa de ferramentas da dissimulação? Vamos dar uma olhada nas táticas por trás dessas vitórias. Basicamente, são 3 ferramentas principais. Primeiro, as pistas falsas, tipo o discurso de paz do Bismarck, serve para mandar os oponentes na direção errada. Segundo, a falsa sinceridade, para ganhar a confiança de quem precisa ser manipulado. E por último, a mais sutil e poderosa de todas, a cortina de fumaça, que esconde as verdadeiras ações bem debaixo do nariz de todo mundo. A beleza da cortina de fumaça está na simplicidade dela. Não é um gesto dramático que esconde as intenções, mas sim algo comum, até meio entediante.
Um negócio, uma festa, um ato de generosidade. A mente humana foca naquilo que já conhece, e é exatamente nessa distração que a estratégia acontece. E a versatilidade disso é incrível. Pega o gesto nobre. Um magnata doa milhões para construir um museu. É aplaudido por todo mundo, enquanto nos bastidores usa essa doação para conseguir vantagens fiscais gigantescas e limpar a própria imagem. Ou então o padrão. O investidor Jay Gould comprava ações sempre do mesmo jeito, fazendo todo mundo achar que já tinha sacado o jogo dele. Aí, quando todos apostaram nesse padrão, ele fez o oposto. Ele levou tudo. E por fim, a camuflagem. Espiões que pareciam burocratas, tão sem graça, tão entediantes que ninguém jamais suspeitaria deles. A normalidade era o disfarce perfeito. Mas é claro que nenhuma estratégia é a prova de falhas. O que acontece quando a sua fama de pessoa astuta já é conhecida por todo mundo? A máscara já caiu antes mesmo de ser colocada. Pois é, se todo mundo já sabe que alguém joga sujo, tentar se passar por inocente não vai colar. Na verdade, o tiro pode sair pela culatra. A pessoa parece hipócrita e os outros ficam ainda mais desconfiados. Então qual é a saída? O filósofo Kierkegaard nos dá uma pista. Talvez a solução não seja lutar contra a fama que se tem, mas abraçá-la. E ninguém entendeu isso melhor do que P.T. Barnum. A reputação dele era de um grande charlatão. E o que ele fez? Ele abraçou isso. Ele transformou a fraude no próprio espetáculo. As pessoas pagavam não para ver a verdade, mas para serem enganados de um jeito genial. A honestidade dele sobre ser desonesto virou a maior cortina de fumaça de todas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se esconder as intenções é uma ferramenta tão poderosa para o sucesso, e se até a honestidade pode ser usada como fachada, o que isso significa para o nosso dia a dia? Num jogo onde quase todo mundo usa máscaras, ser a única pessoa com o rosto descoberto é um ato de coragem ou de pura ingenuidade? Fica aí a reflexão.